Salve jovem, tudo de boa com você? Guilherme Matar aqui na área para retomar o nosso esquenta para a Copa do Mundo de 2026. E hoje a minha parada aqui vai ser na Austrália. Vou falar um pouquinho sobre a campanha da Austrália na Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha. A Austrália que virou uma figurinha muito carimbada em Copas do Mundo, desde que passou a disputar o qualificatório como uma nação asiática, mas nem sempre foi assim. Antes disso, aliás, os australianos tinham muita dificuldade, era muito raro eles classificarem para a Copa. Essa Copa de 2006, que é o tema do vídeo de hoje, inclusive foi apenas a segunda que os Socceroos disputaram na sua história. Até então, eles só tinham jogado a de 74 na Alemanha Ocidental e aí voltaram 32 anos depois a disputar uma Copa novamente na Alemanha. Olha só que curioso, né? Enfim, a Austrália durante muito tempo, pelo fato de a Oceania só ter tido uma vaga cativa em mundiais nesse formato atual de 48 seleções, a Austrália ela se dava muito mal por ter que disputar repescagens. A gente vai lembrar, num passado não tão distante, os australianos jogaram várias vezes contra equipes sul-americanas, que saíam da nossa eliminatória, e aí o sul-americano costumava prevalecer. Vou lembrar aqui de cabeça, em 94, para o ciclo dos Estados Unidos, os australianos perderam a vaga para a Argentina. Em 2002, eles perdem a vaga para o Uruguai, e aí, para 2006, eles voltam a enfrentar os uruguaios, só que dessa vez o desfecho é diferente. Nos pênaltis, a Austrália consegue eliminar os uruguaios e volta a disputar uma Copa do Mundo, volta a se classificar para jogar uma Copa do Mundo na Copa de 2006. Os australianos estavam no grupo da seleção brasileira que defendia o pentacampeonato, conquistado em 2002 no Japão e na Coreia do Sul. Esse grupo era disputado por brasileiros, australianos, japoneses e também pela seleção croata. Eram essas as 4 seleções que estavam na chave. E a Austrália talvez fosse a menos cotada de todas para avançar. Você tinha o Brasil ali como um franco favorito. E aí, provavelmente, ali nas cotações era mais estimado que os croatas ou, de repente, os japoneses pegassem essa segunda vaga. A Austrália estreia na Copa do Mundo da Alemanha vencendo o Japão do Zico, treinado pelo Zico, de virada, saiu perdendo e conseguiu 3 gols já na reta final do jogo, venceu por 3-1. Depois ela perde para o Brasil por 2-0 e na última rodada do chaveamento ela empata com a Croácia num jogo em que chegou a estar 2 vezes atrás no marcador e consegue um empate por 2-2 que a classifica para as oitavas de final. Nas oitavas de final, os australianos enfrentaram aquela seleção que seria a campeã do mundo, a Itália. A Itália consegue vencer a Austrália por 1-0 com um gol de pênalti lá aos 49 do segundo tempo. Uma penalidade convertida ali pelo Francesco Totti, que entrou no decorrer da partida no segundo tempo e marcou esse gol que levou a Azurra às quartas de final e posteriormente a levaria ao título. A Austrália chegou a ter boa parte do segundo tempo um jogador a mais, porque o Materazzi foi expulso, mas mesmo assim os australianos não conseguiram aí essa vaga para as quartas de final. De qualquer maneira, essa campanha de oitavas que a Austrália fez entrou para a história porque foi a primeira vez que eles chegaram à segunda fase de um Mundial. Né? Na única Copa que eles tinham jogado antes, em 1974, tinham caído no grupo da primeira fase ainda, então não tinham avançado adiante. Dessa vez, treinados pelo Gus Hiddink, eles conseguiram essa façanha. Gus Hiddink, um dos grandes treinadores multiculturais da nossa história, né? Treinou várias seleções ao longo do tempo, de vários continentes distintos. Só em Copa do Mundo, treinou os Países Baixos em 98, Coreia do Sul em 2002, e aí treinou a Austrália em 2006. Aquela Austrália, que chegou às oitavas em 2006, tinha alguns nomes como o goleiro Schwarzer, o Tim Cahill, jogador de frente, e o Harry Kewell, um nome bem conhecido do cenário internacional, porque ele estava no Liverpool, que, por exemplo, foi campeão da Liga dos Campeões naquela final dramática contra o Milan do 3-3, que vai para os pênaltis na temporada 2004-2005. É isso aí, jovem. Espero que você tenha gostado do vídeo aqui. Eu gostei muito de falar sobre os Socceroos, sobre a campanha da Austrália na Copa do Mundo de 2006, naquela que foi a última vez que os australianos começaram a eliminatória como uma nação da Oceania. Né? A partir do ciclo de 2010, eles já jogariam vinculados à disputa da Ásia e dali por diante jamais deixariam de frequentar os mundiais. Um abraço, até a próxima!